Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. E sejam todos bem-vindos, né? Aí eu vou ler uma passagem aqui de um texto, né? Que o Chico Xavier escreveu, do livro Fonte Viva. Aí ele cita aqui a passagem de Jesus, né? Quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está em Marcos 10:45. Então aqui diz, né, que Jesus, ele sendo o Rei dos Reis, né, o Mestre dos Mestres, ele poderia muito bem ser servido onde quer que ele fosse, mas ele preferiu aquela posição mais humilde de servir, como ele aqui diz, né? E a gente sabe que até hoje ele continua trabalhando em nosso benefício. E esse exemplo que ele deu é muito importante para todos nós que somos seguidores de Jesus, né? Aí aqui o Chico Xavier, né, através do Emmanuel, ele diz, né? A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então é verdade, né? Quando a gente se dispõe a servir, fazer alguma coisa, sempre vai aparecendo soluções, né? A nossa criatividade vai trabalhando e fazendo a gente fazer sempre mais coisas. Eu também lembro de uma vez, né, que eu nunca esqueço, né? Que como a gente tem um bazar beneficente, né? Então, uma vez veio uma amiga nossa, né? Ajudar no bazar. Aí quando ela foi embora, eu falei, obrigada, né? Por você vir ajudar, né? Aí ela falou assim, não, eu é que agradeço, né? Pela oportunidade. E pensando bem, né? É verdade, porque é muito mais alegria pra gente de servir do que ser servido. Que a gente se sente útil, se sente valorizado, se sente que é capaz de fazer alguma coisa pelo próximo, né? Então, que Deus abençoe a todos, nos proteja e que Jesus seja sempre a inspiração para as nossas atitudes, né? E assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês, que nós possamos mais uma vez sentir esse envolvimento tão acolhedor da espiritualidade, que nos abraça, que nos envolve, que nos dá as boas-vindas, né? A esse ambiente de oração, de paz, onde nós encontramos o alimento que nós carecemos, que nós precisamos, para fortalecer o nosso coração e também as lições maravilhosas, né, que de alguma forma nos fortalece, nos dá entendimento para que a gente possa vencer os grandes obstáculos que a vida tem nos oferecido. Então, mais uma vez, nós vamos, na companhia dos benfeitores amigos, falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, pedir licença ao Mestre, né, para que a gente possa, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, refletir um pouco sobre essas lições abençoadas que o Evangelho sempre nos oferece, né, para que a gente possa vencer as imperfeições que todos nós carregamos, todos nós, né? Quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão de que todos nós trazemos muitas mazelas no nosso espírito e tem que ser trabalhado, é mais fácil aprender. Por que é mais fácil aprender? Porque nós nos colocamos na posição de humildade. E quando nós temos esse sentimento no nosso coração verdadeiro, essa humildade, ela de alguma forma ela levanta os véus, né? E a gente começa a observar aquilo que nós não observávamos. Por quê? Porque o orgulho muitas vezes ele nos deixa cegos, né? Ele nos obscurece, ele faz com que a gente não enxergue, por exemplo, a solução dos problemas e das dificuldades que estão tão próximas. Mas é assim mesmo. A espiritualidade quer que através desse processo, desse movimento íntimo, né, do nosso coração, a gente consiga de alguma maneira estabelecer no nosso espírito essa humildade. Porque somente através dessa humildade nós conseguiremos de alguma forma encontrar os caminhos que nós temos que trilhar para fazer o bem, né? Essa introdução que a Lenita fez
já era o princípio da preparação da espiritualidade para a nossa conversa, para a nossa reflexão. Fazer o bem. Tem uma passagem muito significativa do Evangelho em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21, que ele diz assim: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem. É muito fácil de entender essa frase, esse ensinamento, de interpretar, e mais fácil ainda. O difícil é a gente colocar em prática tudo isso, né? Porque todos nós que somos seres humanos, estamos tentando, como nós falamos no início, vencer essas imperfeições que nós carregamos. Então a nossa primeira atitude, né, é humano isso. A nossa primeira atitude é de revidar. Né? Quando a pessoa fala alguma coisa que nos agride, já automaticamente nós já acionamos aquele instinto, né, de agressividade e nós colocamos para fora e de alguma forma nós revidamos. Então o que vem nos sugerir essa mensagem maravilhosa de Paulo, inspirada pelo Cristo, né, essa lição abençoada, vem dizer a todos nós: não entre nessa. Né? Não faça o mal, não revida o mal com o mal, mas revida o mal praticando o bem. E é isso que Jesus ensina lá no seu Evangelho, né? Há mais de 2000 anos, quando ele fala a toda a humanidade que era necessário nós estabelecermos no nosso íntimo, no nosso coração, afabilidade, doçura, mansidez, né? Para que a gente pudesse realmente lidar com todas as situações adversas do mundo, né? Agora, se nós entramos no mesmo clima, né, na mesma vibração da pessoa que está nos atacando, do obstáculo, da dificuldade, com certeza nós ficamos ensiquecidos, nós não enxergamos a solução, nós não conseguimos avançar no aprimoramento e no estabelecimento da paz que nós precisamos dentro do nosso coração. Então essa lição de Paulo, ela é maravilhosa, né? Então é necessário fazer um esforço íntimo, né? Cada um procurar trabalhar da melhor forma possível tudo aquilo que está à sua disposição para promover essa realidade em sua existência. É claro que tudo isso não se transforma, não acontece na sua vida de um dia para o outro. Isso é uma construção, é um trabalho que o Cristo já iniciou há mais de 2000 anos e ainda nós temos uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática. Mas nós não podemos ficar tão desanimados assim, falar: puxa vida, 2000 anos e aqui nós estamos ainda cometendo todos esses erros, né? Se a gente ficar desanimado desse ponto, a gente vai falar assim: puxa, não aprendemos nada. Não, nós aprendemos muitas coisas, né? Um pouco nós aprendemos, né? Hoje a humanidade, ela já tem uma característica diferenciada, embora a gente perceba aí na Terra, né, vivendo entre nós, alguns espíritos ainda perversos, né? Alguns espíritos que ainda carregam maledicência em seu coração, alguns que ainda fazem o mal pelo grande prazer de fazer o mal. A gente enxerga isso, né, nitidamente. E não são desencarnados, não. Tem muitos encarnados, né? Tem pessoas que são detentoras de poder, né? Que ainda não têm a menor preocupação com as pessoas que fazem parte do povo, da sociedade. Então a gente percebe isso, mas muitos espíritos que habitam sobre a Terra hoje, que estão encarnados sobre a Terra, já aprenderam um pouco, né? Já não tem aquela crueldade no seu coração. Hoje nós já trabalhamos melhor isso. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós já pensamos um pouco, né? Porque muito antigamente as coisas eram muito diferentes. Se brigavam, né, por causa de terras, por causa de tantas coisas, se matavam por absolutamente nada. Hoje nós já colocamos um pouco de freio em tudo isso. Mas esse ensinamento de Paulo, ele é um pouco mais profundo. Ele não fala somente dessa crueldade, mas das coisas pequenas da nossa vida, do dia a dia. Sabe, aquela conversa muitas vezes dentro da sua casa,
o seu cônjuge, né? Os seus filhos, as pessoas que vivem com você, muitas vezes falam alguma coisa e você não gosta, e aí já automaticamente você vai lá e revida, né? Você briga, você discute. Então esse ensinamento dele, ele está se referindo mais a essas coisas rotineira, cotidiana da nossa vida, que nós precisamos prestar atenção, né? Então ele nos propõe aqui combater esse mal, aquilo que nós classificamos como uma ofensa para nós, com o bem, né? É difícil? Claro que é difícil, não é fácil, né? Você ouvir uma ofensa, você ouvir alguém falar alguma coisa sobre você que você sabe que não é verdade, uma injustiça, e ficar quieto é difícil, né? E você ainda, além de ficar quieto, você tem que fazer o bem para combater aquilo, é mais difícil ainda. Mas é muito prazeroso e saudável. Então quem faz isso, na maioria das vezes, está só ganhando, né? De alguma maneira você está estabelecendo o equilíbrio no seu coração, no seu espírito. Você está se desvencilhando de todo tipo de enfermidade que talvez você teria por conta daquela raiva, né? Daquele insulto, daquela dificuldade que você ia atravessar diante do revide. Então tudo isso é para a gente refletir. É para a gente analisar, nossa, como é importante essa lição. Sim, ela é muito importante. E no meio espírita a gente costuma sempre dizer e brincar e dizer assim, fazer o bem faz muito bem. Então é essa a grande verdade, promover o melhor na nossa vida, procurar trabalhar isso na nossa mente, né? Porque as armadilhas já estão todas armadas, né? As armadilhas estão por aí. A todo momento você é de alguma maneira testado, né? E de alguma forma é providencial isso, porque a espiritualidade quer saber até que ponto você está aprendendo, até que ponto você está adquirindo o conhecimento do Evangelho, até que ponto esse Evangelho está fazendo parte da sua vida, né? É como nós estamos numa verdadeira escola, essa é a grande verdade. Quando nós vamos para a escola, nós não somos testados pelos professores, pelas matérias, pelas disciplinas. Sim, aqui na Terra é a mesma coisa. Nós somos testados constantemente, porque nós sempre falamos isso, né? Os benfeitores espirituais, eles nos dão esse relato, porque é verdade. Todos os espíritos que estão numa hierarquia maior, aqueles que já são detentores do amor, né? Incondicional, todos eles passaram por esse mesmo processo que nós estamos passando. Todos eles tiveram que trilhar o seu conhecimento. Todos eles tiveram que trabalhar por aquilo que eles conquistaram. E não vai ser diferente para nós, né? Uma outra oportunidade nós estávamos falando, né? Que Deus não dá um jeitinho para as coisas. Existem as leis estabelecidas pelo nosso Pai Criador e nós estamos sujeitos a elas. Agora, esse bem, esse equilíbrio, essa disciplina, todos nós temos que ter dentro do nosso espírito. Para a gente ter, a gente precisa trabalhar para isso. A gente precisa ouvir essas lições e começar a praticá-las de alguma maneira, né? É difícil? É difícil, mas tem que dar o primeiro passo, tem que iniciar-se, né? Você tem que promover alguma coisa na sua vida para te estimular a fazer aquilo, né? Então é isso, essa é a proposta, fazer o bem para combater o mal. Se todos nós estivéssemos preocupados com isso, se a maioria de nós ou da humanidade tivesse realmente atendido essa lição e colocado em prática, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje, né? De maneira nenhuma. E o que impede a pessoa de fazer isso? É como nós falamos no início: orgulho, vaidade, egoísmo, todos esses sentimentos imperam no coração da criatura humana. Hoje nós estamos com uma guerra, né? Como tantas outras que nós já tivemos, estamos com uma guerra em andamento. É um absurdo. Nós que já temos um pouco de entendimento dessa questão espiritual, nós não aceitamos isso. A guerra é muito estranho isso, né? Por que guerra? Para que guerra? Mas por que surge ainda a guerra no seio dessa humanidade, né, presente? Porque as pessoas que estão lá no poder ainda são detentores desses sentimentos, né? Orgulho, vaidade, egoísmo. E aí acontece o que está acontecendo, né? Estão de alguma maneira revidando o mal. Então nós estamos aqui tentando aprender ao contrário,
porque isso é muito importante. Então, fazer o bem é um processo que tem que se iniciar na sua vida, né? De alguma forma, você tem que procurar escutar e perceber e sentir a presença espiritual ao seu lado quando pede para que você faça diferente, né? Porque todos nós somos, de alguma maneira, sempre testados, né? Como nós falamos. Então, quando chega aquele momento de você fazer o bem, de você fazer diferente, é que você tem que ter esse contato, né? Esse canal de acesso, né? Não, agora não, eu não vou revidar, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso me calar, né? E aí nós entramos nesse entendimento, nessa compreensão, né? Eu me recordo de uma historinha, né? Muito simples, mas é verdade, né? A gente sempre é, de alguma forma, contrariado. Quando você quer fazer alguma coisa boa, sempre vai dizer alguém que chega para você, vai bater no seu ombro e falar assim: ah, não faz isso não dá certo. Não tem. Sabe quando você tem aquele propósito bom, positivo? A gente não sabe bem se é inveja, o que é, mas sempre tem aquele que chega para você e tenta desanimar você, né? Tirar você daquela rota. Constantemente nós vamos ver isso. Mas se você está realmente consciente daquilo que você está fazendo, você está sentindo que aquilo vai promover o melhor na sua vida, para a vida de outras pessoas, vai em frente. Vai em frente, mas a gente nós somos obrigados de alguma maneira a lutar contra essa invasão, né? Que a pessoa quer tirar o nosso estímulo. Então eu me recordo de uma história de dois menininhos, né, numa fazenda. Eles estavam olhando um camponês, né, que estava lá trabalhando na roça, carpindo, e ele havia deixado a sua bota, as suas roupas, as suas coisas assim no alto. E então os dois meninos brincando, um deles falou assim: vamos fazer uma brincadeira, né? Vamos pegar as roupas e o calçado desse trabalhador e vamos levar embora, vamos esconder, e a gente fica espiando, né? Qual que vai ser a reação dele? Mas o menino de bom coração falou assim: não vamos fazer isso, né? Ele está trabalhando, coitado, né? Deve ser uma pessoa muito pobre, né? Vamos fazer diferente. Vamos pegar essas moedas que nós temos e vamos colocar dentro da bota dele, né? Que quando ele for calçar a bota, ele vai perceber que tem uma moeda, ele vai ficar assim: de onde que veio a moeda, né? Então, aí eles fizeram isso, colocaram a moeda, né, no sapato do camponês. E quando o camponês pegou e foi calçar a bota, porque no sítio, né, as pessoas têm esse hábito, quando vai calçar a bota, sempre você dá uma batida nela, porque pode ter algum bichinho, uma coisa ali, né? E quando ele bateu a bota, caiu a moeda. E ele ficou totalmente feliz. Uma moeda, que talvez para você não vale nada, mas nós não sabemos o que estava passando na vida daquela criatura. E imediatamente ele fez uma posição de agradecimento assim a Deus, e os meninos ficaram um olhando para o outro e falaram assim: nossa, mas somente uma moeda, né, causou isso nele. Vamos fazer o seguinte, no dia seguinte, vamos vir aqui amanhã e vamos fazer a mesma coisa, só que aí a gente não vai colocar uma, nós vamos colocar 2 moedas. E aí eles fizeram, e consequentemente eles foram fazendo isso, e perceberam a grande felicidade do camponês, que chegava a ajoelhar e agradecer a Deus por aquele dinheiro, né? Então, percebe, gente? Nós sempre somos, de alguma maneira, desestimulados, né, a fazer as coisas que são certas, para fazer aquilo que é errado. A vida está repleta disso, né? Mas nós não podemos dar ouvido, nós temos que entender aquilo que Jesus nos ensinou. Faça o seu melhor, faça sempre o bem, é a melhor forma de nós combatermos as trevas do mundo, né? Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo mais equilibrado, de paz, nós temos que iniciar no nosso trabalho, no nosso processo. Porque eu vejo muita gente falar assim: mas isso é uma conversa boba, que não tem sentido nenhum. O que adianta, diante de bilhões de pessoas, uma pessoa fazer o bem? Tá, mas cada um fazendo a sua parte, fica tudo pronto, não é verdade? Mas se nós tivermos esse pensamento, nós não vamos fazer mesmo, né? Nós não vamos fazer mesmo. Madre Teresa de Calcutá foi questionada com relação a isso. Ela fazia o bem, ela amava todos os dias, constantemente as pessoas, e zelava pelos pobres. E um dia alguém chegou para ela e falou assim: escuta, mas
O que adianta isso que você está fazendo? Isso é uma gotinha no oceano. Ela falou assim, mas eu estou contribuindo com a minha gotinha. O oceano sem a minha gotinha é uma gotinha a menos. É uma gotinha a menos. Então que a gente possa colocar na nossa mente, né? Um dia uma amiga querida falou aqui no estudo, né? Que ela aprendeu que a gente tem que fazer o melhor que nós pudermos em tudo aquilo que nós fizermos. Colocar todo o nosso amor, né? E é verdade, é verdade. Se nós fizermos isso, percebe como nós, agindo dessa maneira, você estará de alguma forma combatendo o mal? Está combatendo o mal. Porque quando nós fazemos alguma coisa boa, quer seja qualquer coisa, por mais simples que seja, quando você faz e coloca todo o teu amor, você ilumina aquele objeto, você ilumina aquele serviço, você promove o bem. E aí nós estamos de alguma maneira executando essa lição de Paulo, né? Combater o mal com o bem é a melhor forma, é a única solução da humanidade fazer isso. Mas infelizmente a grande maioria da humanidade ainda não percebeu que é exatamente essa a solução para todos os problemas, Mas é difícil ainda, né? Porque ainda somos espíritos primitivos, ainda estamos engatinhando, ainda temos muita coisa a aprender. Mas se não houver um esforço, uma dedicação, né, de cada um, nós não conseguiremos sair do lugar. Nós ficaremos sempre essa humanidade, né, com grandes problemas, essa sociedade mal constituída, essa sociedade imperfeita, que já não se ama mais, que já não se respeita, né, que se relaciona agora mais virtualmente do que presencialmente. Então nós não podemos permitir que tudo isso aconteça. Nós temos que fazer um movimento para que reverter essa situação. É exatamente isso que está nos convocando a espiritualidade. Quando Deus, em sua infinita bondade, começa a oferecer à humanidade esses esclarecimentos maiores, a doutrina espírita é uma luz de entendimento à humanidade, né? É esclarecimento para o coração dos ignorantes, que somos nós. Então, se nós adotamos esse entendimento, é justamente esse procedimento que nós temos que fazer. E é essa questão. A espiritualidade está querendo evangelizar as pessoas, né? Então, nós temos que, de alguma maneira, nos engajarmos nessa tarefa, né? Promoverem, não somente em nossa vida, mas na vida das outras pessoas, esse bem maior. Procurar fazer o nosso melhor para que o bem realmente se sobreponha sobre o mal, né? Que toda essa escuridão, né, que aparentemente não tem solução, que ela seja solucionada e resolvida. Agora nós, na maioria das vezes, quando você começa a conversar com as pessoas lá fora, as pessoas já não acreditam mais no vencimento da luz, as pessoas não acreditam mais no bem. Você já percebeu isso? As pessoas parecem que estão se apagando, né? Desinteressadas. Nós não podemos deixar apagar essa esperança do nosso coração. Nós temos que continuar fazendo o nosso melhor, trabalhando para que de verdade tudo se modifique, né? Então quem somos nós para ter essa opinião e levar isso adiante, né? Nós não temos essa visão espiritual. Muitas vezes nós vemos uma criança em tenra idade, acabou de nascer e muitas vezes já vem procurando lutar contra uma enfermidade muito difícil, né? E você olha aquele pedacinho de gente em sofrimento, quase um farrapo humano, né? Um trapo humano está ali. E você olha aquilo, nossa, você não vê esperança nenhuma. Mas quem somos nós para dizer isso? Muitas vezes aquela criança, né, que carrega na sua organização biológica um espírito, né, uma alma, ela pode vencer aquelas dificuldades, aqueles desafios da sua infância e se tornar uma pessoa que vai comandar milhões de outras pessoas. Então percebe como nós não temos essa visão? Então quem somos nós para achar que está tudo perdido? Não, vamos fazer a nossa parte, promover o bem dentro dos nossos limites, é claro. Ninguém aqui consegue, né, abraçar o mundo, não é isso.
Não é essa a proposta da espiritualidade, é que nós consigamos de alguma forma estimular o nosso próprio coração e procurar fazer o bem dentro dos limites que nós nos movimentamos, no nosso trabalho, na nossa casa, né? No nosso lar, onde quer que você esteja, até mesmo no lazer, não é verdade? Até mesmo no lazer, quando você tem contato com seus amigos, com as pessoas, uma palavra de estímulo, né? um gesto de bondade às pessoas, tudo isso é promoção do bem na terra, né? Então essa convocação da espiritualidade ao nosso coração, né? Nós só conseguiremos de verdade combater essas trevas, combater o mal, se nós tivermos essa postura, se nós realmente falarmos assim, não, eu preciso mudar de direção, né? Porque nós estamos começando a entender e compreender que de verdade, né, o único caminho que existe é esse, é promover o bem na nossa vida, né? Senão, com certeza a vida se torna insuportável. Insuportável. Por que nós percebemos nos dias de hoje, até no domingo a Rosana falou muito, de uma forma muito brilhante sobre essa necessidade que nós temos de trabalhar os nossos sentimentos, tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, né, as nossas atitudes, porque isso pode de alguma forma nos levar a dificuldades muito grandes. Então é muito importante, a gente percebe isso. Por que as pessoas estão desestimuladas hoje? Por que quantas pessoas hoje não estão sentindo, muitas delas chegam até a falar assim, eu não vejo mais sentido na vida, né? Por quê? Exatamente por conta disso, né? A pessoa só enxerga o mal, a pessoa só enxerga coisas difíceis, a pessoa só fica pensando em coisas negativas. Nós não podemos, gente, nós temos que vencer tudo isso. Nós temos que, de alguma maneira, promover esse bem dentro do nosso coração. Porque senão nós vamos permitir que essas energias negativas tomem conta da nossa vida. E aí, pode ser que daqui a uns dias a gente também sinta, né, que a vida não tem mais sentido. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Tem sentido sim. Tudo isso que está acontecendo na Terra é somente uma prova para a humanidade. Isso um dia vai passar. Um dia a Terra será um lugar totalmente diferente do que nós estamos vendo hoje. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Não tenho. Porque a espiritualidade fala isso constantemente. Nos ensinamentos que Kardec nos ofereceu através da codificação kardeciana, os benfeitores espirituais relatam isso, que a Terra iria passar por esse momento difícil, que a Terra iria passar por essa provação, mas que no final nós conseguiríamos de alguma forma vencer todas essas imperfeições que caracterizam a humanidade atual, né? Então é um pouco de paciência, perseverança e acima de tudo atitude, né? Atitude. Trabalhar, servir, perdoar e amar. Esse é o lema, né? Chico Xavier sempre nos convocava a fazer isso. E é verdade. Eu sei que é difícil, tem dias que nós estamos assim sobrecarregados com tantas coisas na nossa mente, no nosso coração. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos que acontecesse, mas será que não é hora quando acontece isso, será que não é hora da gente pensar, refletir, fechar os olhos, nos conectar com Deus e ver, será que eu estou indo para o caminho correto? Será que talvez não seria a hora de eu promover alguma coisa diferente dentro do meu coração? Será que não é o instante de eu virar a chavinha, né? E fazer com que a luz se acenda no meu espírito? Será que não é hora de jogar fora esse orgulho, né? Essa vaidade, esse egoísmo excessivo que de alguma maneira está me dificultando a enxergar e fazer coisas diferentes? Então percebe que tudo aquilo que acontece na nossa vida é por um bem maior, é para que de verdade a gente encontre o caminho, né? Deus não está lá, sabe, como nós imaginamos, né? Ele não está lá tramando, né, contra a humanidade, falando assim, eu vou perseguir eles, né, fazer todas as dificuldades acontecerem. Não, essas dificuldades quem está causando somos nós mesmos, pelas nossas imperfeições, pela nossa maneira errada de conduzir a vida, né? Pelo exercício inadequado, né, das nossas atividades. Então,
Somos nós que estamos causando. E isso só vai cessar se a gente colocar realmente em prática esse ensinamento de Paulo, né? Não revide, né? Não revide, não compensa, não vale a pena, só nos traz infelicidade, só obscurece o nosso caminho. Então nós não podemos de maneira nenhuma combater o mal com o mal, só o bem, é somente o bem, né? É assim que a espiritualidade faz, é assim. Deus é tão misericordioso, percebe? Quanto Deus é misericordioso com todos nós. Somos almas que já vivenciamos dramas, né? Nós nem sabemos, porque graças a Deus a nossa consciência está limitada a essa encarnação. Se nós soubéssemos tudo o que nós fizemos, mas Deus ele é tão misericordioso que Ele espera, né? Ele dá oportunidade, Ele abençoa, Ele dá possibilidades de você aprender e Ele espera o seu amadurecimento. Então façamos também a nossa parte, vamos ter paciência, fazer o nosso melhor e esperar, né? Em Deus, esperar em Deus. Tenha esperança no seu coração, tenha a alegria de viver, faça como a minha amiga falou, promova o bem tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz, por maior ou menor que seja aquilo que você esteja fazendo, faça o seu melhor, né? Porque de alguma maneira nós estaremos de alguma forma acendendo o nosso mundo, né? Promovendo o bem e apagando ou então extirpando, né? Esse sentimento que ainda infelizmente permeia o nosso mundo, que é esse sentimento de maldade, de perversidade, né? De ganância, porque tudo isso são sentimentos que infelizmente ainda nos prejudica, nos causa enfermidades, traz destruição ao nosso mundo, acontece ou gera guerras, né? Como nós estamos vendo, tudo por conta disso. Então é cada um fazendo a sua parte no universo que você se movimenta, e aí a gente vai conseguir de verdade promover o bem, né? E se cada um tiver essa ideia, esse pensamento, esse raciocínio e essa disposição, o planeta começa a acender-se, né? A humanidade começa a trilhar um caminho diferente. É isso que a espiritualidade sempre nos ensinou, né? Se nós queremos um mundo melhor, é necessário construir um mundo melhor, né? Não adianta simplesmente a gente desejar isso e fazer tudo ao contrário, porque é incompatível, né? É incompatível. Será que nós somos merecedores de um mundo de maravilhas, né? De todas as bênçãos, Ainda não, né? O nosso espírito ainda não está compatível com isso, porque ainda nós não conquistamos esses valores. À medida que nós conquistarmos, à medida que nós estivermos vibrando nesse patamar, eu não tenho dúvida, a Terra será um lugar diferente, né? Então, gente, é essa lição, né, que eu gostaria de trazer essa noite para a nossa reflexão, que a gente possa levar no nosso coração, no nosso espírito, e que diante daquele desafio lá fora, daquela dificuldade, pense nisso, né? Não revide não. Às vezes é melhor a gente se calar, né? E no momento mais oportuno a gente conversa de maneira equilibrada, sensata, para promover o bem. É isso aí. E Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim, mais uma vez, o nosso coração cheio de gratidão ao nosso Pai Maior, por todas as oportunidades que nós temos todos os dias, todos os livramentos. Nós só temos a agradecer e procurar de alguma forma retribuir através da nossa boa vibração a todos os nossos irmãos necessitados, sofredores. Então vamos imaginar esses nossos irmãos bem revigorados, fortes,
com coragem, com determinação, para resolver todo e qualquer problema em suas vidas. Vamos vibrar também pelas energias de saúde, aos nossos irmãos enfermos, que estejam passando por grandes dificuldades, que eles consigam superar e ter novamente a tão sonhada saúde do corpo e do espírito. Vibremos para que sejamos mais solidários, mais respeitosos, para assim poder exterminar qualquer motivo para guerras, confusões e tudo aquilo que é desnecessário para o nosso aprendizado. Vibremos pela harmonia entre as pessoas, que as pessoas possam se entender mais, conversar mais e se respeitarem mutuamente. Vibremos pelo Brasil, nossa pátria amada, para que tenhamos todos o necessário para viver com dignidade, para que possamos também, em nossas famílias, ter respeito, alegria, que as pessoas consigam se entender e colaborarem umas com as outras para o crescimento de todos nós. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a gente possa sempre crescer mais, possa sempre estar de acordo com o que Cristo nos ensinou. Que assim seja. E vamos então, mais uma vez, com o nosso coração invadido de energia de paz, de amor, de alegria, agradecer a Deus, a Jesus, o nosso benfeitor amigo de todas as horas, por essa bendita oportunidade, por esse banquete de luz, pelos ensinamentos que nós recebemos nessa noite e que possamos, Jesus, ao sair daqui, levar o nosso coração sereno, a nossa alma tranquila, mas confiantes da necessidade que temos de trabalhar um pouco mais, de fazer o melhor, na medida do possível, aonde quer que nós possamos estar, Jesus, que nós possamos, como nos foi dito essa noite, promover o bem. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos receber no nosso trabalho de passes toda a assistência necessária para que as pessoas que ali adentrarem recebam, Jesus, em seus corações aquilo que de verdade necessitam para o seu equilíbrio físico e espiritual. Que assim seja.